Olá, meus amigos, minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez gravando o nosso vídeo Ponto de Reflexão. E o nosso ponto de reflexão, ele está baseado nesse livro Sabedoria de Chico Xavier, Suas Palavras São Eternas. Esse livro ele foi psicografado pelo médium Newton Stuck e ditado pelo mentor Dimas. Vou mostrar para vocês aqui, mais uma vez, o nosso livrinho que vai dar o norte, para o nosso ponto de reflexão de hoje. Correto? Então, vamos aqui à leitura. Cuidado para não magoar. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Chico Xavier. Li em algum lugar, e não me lembro do autor, a seguinte frase: Você quer estar certo ou ser feliz? Com certeza devemos procurar a felicidade, pois muitas vezes o que julgamos certo para nós é justamente o nosso principal motivo de queda moral. Uma expressão do orgulho que nos enche de brios que não possuímos é falso brilho. Muitas vezes nos achamos cheios de direitos e qualquer coisa que nos contraria a opinião própria nos magoa inadvertidamente, nos dando a possibilidade de revide. Nesta hora, soltamos a fera que está presa dentro de nós e nos defendemos da maneira que pudermos, tornando a situação que não passava de uma visão particular do outro em grave ofensa para o nosso coração. Mas para a consciência, o que vale não é o mal que os outros nos fazem, mas sim o mal que desejamos e fazemos aos outros. Quando alguém nos magoa, é natural que nos sintamos invadidos, mas lembremos que as mágoas são semelhantes a presentes. Se não os aceitamos, o presente não é nosso, embora poucas vezes temos discernimento para recusar um presente que alguém nos envie. O mal deve parar em nós e não seguir para frente na forma de fofoca ou retaliações. Cada um responde por seus atos, por seus pensamentos e ações. Se alguém tenta nos magoar, a dor é nossa e o problema é dele. Mas se nós somos os ofensores, o problema passa a ser só nosso. Quantos homens e mulheres passam uma existência inteira sem falar com um irmão, um parente próximo, pai ou mãe, por se sentir magoado e às vezes isso atravessa as reencarnações. Temos que usar o antídoto do atendimento, não nos aborrecermos com aquilo que não seja verdade. Se é verdade o que precisamos ouvir e não gostamos, temos que pensar em todas as possibilidades de progresso moral que isso pode nos trazer. A mágoa é traiçoeira, nem sempre ela tem razão. Muitas vezes ficamos magoados com alguém que não nos fez nada de real. Nós é que entendemos errado. Roguemos a Deus para que não sejamos nós o motivo de escândalo, procurando nos outros impressões que causem mágoas, pois uma pessoa magoada paralisa sua possibilidade de evolução, age presa à depressão ou ao desejo de vingar-se. Magoar alguém é terrível, visto que não sabemos como os outros podem reagir e se terão forças para se desatar das teias do ressentimento. Ferir alguém a título de defesa pessoal, com intenção planejada, atingindo-lhe o coração com o dardo venenoso do revide, pode deixar um hematoma na alma chamado mágoa. Não queiramos jamais ser o ofensor para mostrar força, pois os mais fortes são aqueles que aprenderam a silenciar quando não enxergaram no outro a menor possibilidade de entendimento e amor. Importante lembrar que a qualquer um, querendo ou não, pode ferir seu companheiro,
mas a mágoa está naquele que não sabe reagir com a força do perdão e se entristece, amargando todas as possibilidades de se reanimarem com a presença do outro. Se alguém nos fere, é escolha nossa reunir forças para perdoar ou não e desfazer a mágoa. Se atingimos os outros, não há como prever se eles terão argumentos íntimos para nos oferecer o perdão. Seria perfeito se pudéssemos reunir todos os nossos recursos morais para jamais magoar a quem quer que seja, e mesmo assim veremos que a mágoa não depende só de nós, mas da interpretação daqueles que nos relacionamos. Então, esse ponto de reflexão no que diz respeito à mágoa, o ser humano, né, ele quando abre a boca para poder falar com as pessoas, de vez em quando sai aquela ofensa, né, a chamada ofensa verbal, e isso magoa muito as pessoas, porque nós devemos, né, ter a empatia, nos colocarmos no lugar do outro. Será que aquilo que eu falei eu gostaria de ouvir de uma pessoa? Então é muito complicado. Nós devemos pensar bastante antes de lançar ao próximo a palavra, né, de ódio, de raiva, uma palavra que vai fazer com que aquela pessoa ela possa ela travar, né, na evolução dela, porque aquilo faz com que ela comece a remoer uma raiva, um ódio. Então você tem uma parcela de culpa quando você lança essas palavras que magoam as outras pessoas, porque aquelas pessoas, se elas não souberem digerir, paralisar, elas vão acabar adoecendo. E elas vão, assim, aquelas que não sabem ser reservada, né, naquela conversa, eles vão acabar também, pelaquela raiva que foi lançada a ela, aquela mágoa, ela vai repassar. Por isso que aqui diz que a pessoa ela deve paralisar essa mágoa e não levar como se fosse uma fofoca, né? Porque quando você recebe aquela mágoa, quando aquela pessoa ela lança aquela mágoa e você recebe aquilo, e se você não tiver o discernimento, a paz, a tranquilidade para poder lidar com aquela situação, você, né, acaba pegando aquilo que foi lançado e passando para frente. E aquela outra pessoa também, se não souber, ela vai também levar para frente e um vai magoando o outro e vai fazendo uma disseminação, né? Uma disseminação de mágoa entre familiares, entre amigos. Então é muito importante que antes de você, né, pensar em falar algo que vá magoar, que vá fazer com que aquela pessoa se sinta má, uma pessoa bem para baixo, pense, se coloque no lugar dela, veja se aquelas palavras caberia para você, serviriam para você, se você ia saber lidar com aquela situação, se você iria repassar aquilo para frente. Porque no dia de hoje, as pessoas, elas estão muito ligeiras na palavra. Elas não param para pensar. O que vem na mente, elas lançam, né? Algumas, né? Não são todas, no ato, como se fosse um start de ligar e desligar a luz, no ato que ela lança essa mágoa através das palavras, ela pensa, opa, errei, eu acho que não foi legal o que eu falei com ele, né? E de imediato, olha só, me perdoa, me desculpa. Então isso é uma forma de você também fazer uma verificação no que diz respeito, se você também, ao lançar a mágoa, né,
ao lançar a mágoa, se você vai ter a capacidade de pedir o perdão. E se aquela pessoa também vai te perdoar. Olha quanta coisa envolve nesse aspecto, né, da mágoa. As pessoas hoje em dia, elas estão assim, como eu já falei, elas viraram uma metralhadora, elas vão falando, falando. Aquelas que conseguem se desculpar, ok, ponto para você. Não é feio, não vai te diminuir você pedir uma desculpa, pedir um perdão, entendeu? Rever o seu erro não é pecado. Pelo contrário, você está, né, crescendo, você está evoluindo, porque se você lança aquela mágoa, se você magoa uma pessoa e você não tem a capacidade, você tem a capacidade de magoar, mas você não tem a capacidade de rever o que você fez, de olhar e falar, não, olha só, eu errei, eu estou errado, me desculpe. Então, no ato que você faz isso, ponto para você, correto? Agora, geralmente as pessoas, elas ao pedir desculpas, ao pedir perdão pelo ato ocorrido, eles vão querer explicar. Explica, mas não justifica. Porque as pessoas, elas falam, é que eu estou com muito problema, poxa, ó, meu chefe hoje lá no trabalho encheu meu saco, ó, briguei com a minha esposa, olha, deu um problema com meus filhos na escola, e o meu carro está com problema, e o mecânico não me entrega. São vários os motivos. Explica, mas não justifica. Porque se todo mundo, né, no mundo de hoje, nos dias de hoje, como todo mundo tem problema, se todo mundo pegasse os seus problemas e começasse a lançar, né, palavras para magoar as pessoas, ia ser um Deus nos acuda. Correto? Então, assim, você tem o seu problema? Ok, fique com o seu problema. Se o problema foi no trabalho, deixa o problema dentro do trabalho. Quando você voltar a trabalhar no outro dia, você pega aquele problema. Não leve para casa, porque o seu esposo, os seus filhos, os seus vizinhos não tem nada a ver com o problema do trabalho. E vice-versa. Se o problema foi na sua casa, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, não leve para o trabalho, não leve para a rua, deixe dentro de casa. Quando você retornar do seu trabalho para o seu lar, resolva o seu problema dentro de casa. Não tente jogar a culpa ou ofender, magoar as pessoas por um problema que você teve dentro de casa, dentro do trabalho, carro quebrado, o mecânico não entrega. São vários os problemas. São vários os problemas. Então nós devemos ter o discernimento naquilo que diz respeito ao próximo. Porque nem sempre aquela pessoa que está sendo magoada, está sendo ofendida, ela vai saber lidar com aquilo. Então isso é muito perigoso. A palavra, ela tem poder. Então, se você puder lançar o positivo, lance o positivo. Agora, se você vier lançar o negativo sobre essa pessoa, sobre esse irmão, por favor, tenha discernimento de se desculpar, de rever o seu erro e pedir perdão, porque não é vergonha isso, tá bom? Você só vai ganhar pontos, você só vai evoluir moralmente com relação a isso, ok? Então fica aí o nosso ponto de reflexão de hoje. Estamos já chegando a 15 minutos e eu resolvi não fazer vídeos mais de 15 minutos, tá bom? Então eu peço a vocês, amigos e amigas, que faça esse vídeo ser compartilhado, né? Que você possa deixar o seu joinha, que você possa lá nos comentários, né? Que você possa também se inscrever no canal, principalmente nos comentários, por favor. Vai lá, coloca gostei, não gostei, entendeu? Porque esse seu não gostei, lá, se você fizer alguma crítica, tudo bem. A crítica também é bem-vinda, porque em cima dessa crítica eu vou me aprimorar para melhorar as coisas, o vídeo, ou meus estudos, ou esse ponto de reflexão, para que eu possa estar passando para você um vídeo de melhor qualidade. Então, se vocês puderem, por favor, deixe o seu like lá, se inscreva no canal, faça os seus comentários e compartilhe para os nossos irmãos, porque
Todos nós precisamos desses pontos de reflexão, ok? Um grande beijo no coração de cada um, que Deus abençoe a todos e que assim seja. Graças a Deus.